Ao menos 72 deputados já assinaram o projeto de lei protocolado pelo deputado Ubiratã Sanderson, do PL, que prevê anistiar políticos que cometeram ilícitos eleitorais civis desde 2016. O texto foi protocolado na tentativa de salvar Jair Bolsonaro, que foi declarado inelegível por 8 anos pelo TSE por abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação em razão da reunião com embaixadores. Inicialmente, o projeto de lei teve apoio em massa de integrantes do PL, partido do ex-presidente. Depois, até parlamentares da base governista na Câmara, como União Brasil e o MDB, passaram a apoiar o texto. Eu vou pedir para a produção colocar na tela a lista dos deputados que assinaram esse projeto de lei. Está aí, para quem quiser ver no detalhe, pode tirar o print, ampliar ali, quando você fica com a foto no celular, não sei se vai dar para enxergar tudo para quem está acompanhando pelo YouTube, mas a gente sempre gosta de trazer todos os nomes. Se eu for ler todos, evidentemente, vai comer uma boa parte do programa. Então, Graeb, eu estava até lembrando aqui um caso de anistia dos próprios partidos em relação ao não encaminhamento das verbas para candidaturas de mulheres e negros. Agora vem uma outra anistia para o caso do Jair Bolsonaro. O que será que vai sair daí? Boa noite. Oi, Felipe. Boa noite, pessoal do chat. Como vão? Olha só, Felipe, é óbvio que esse projeto, né, de lei do Ubiratã vai passar por um trâmite complicadíssimo dentro do Congresso. Tem que passar por comissões, daí depois tem que seguir o caminho. Votação na Câmara, votação no Senado, e daí no final, caso seja aprovado em todas essas instâncias, teria ainda um veto do Lula, que adora o Bolsonaro, obviamente, a gente sabe disso, né? Se ele vetasse a lei, rasgasse a lei, ela voltaria para o Congresso e o Congresso teria que derrubar o veto do Lula. Então, assim, é dificílimo você imaginar que nessa semi-conflagração política em que a gente ainda vive, um projeto como esse, que claramente tem endereço, Bolsonaro, embora eles digam que todos os deputados, né, que tiverem passado por alguma espécie de sanção desde 2016, desde as eleições de 2016, serão beneficiados, atingiria, por exemplo, o Deltan Dallagnol, né, mas claramente é voltado para o Bolsonaro. É muito difícil imaginar que isso aí vai conseguir prosperar politicamente. E daí, hoje, até agora à tarde, eu falei, agora deixa eu entender o que aconteceria se prosperasse e viesse o passo seguinte, que seria, obviamente, uma contestação do Supremo, né, Felipe? É bem provável. Pelo menos ministros, não sei se todos, porque o próprio Bolsonaro colocou lá o Cássio Nunes Marques, o André Mendonça, certamente teriam posições contrárias, né? Unanimidade não seria. Não. Agora, a tendência seria de uma maioria contrária. Agora, como na República do Escambo, muita coisa pode acontecer nos bastidores, é sempre bom a gente não cravar um resultado assim antes da hora. Eu fui xeretar, Felipe, se existia um precedente, se existia alguma espécie de precedente no Supremo para uma ação como essa. E tem. Tem uma ação muito parecida que foi julgada em 2005. Os deputados, os parlamentares, né, deram anistia a todos os parlamentares que estivessem passando por processo ou já tivessem sido condenados por razões eleitorais, aqueles que participaram da eleição de 1994. E naquela época, o que o Supremo decidiu? Ótimo. Que a anistia é prerrogativa do Congresso. Se a lei passa por todo o processo de discussão e ainda sofre a sanção do presidente da República, é aprovada pelo Executivo também, não cabe ao STF ficar dando muito pitaco. Eles derrubaram argumentos que certamente apareceriam agora. Um projeto como esse foge à moralidade da administração. Um projeto como esse é desvio de função, desvio do poder de legislar. Foi o argumento que eles usaram quando o Supremo agora, né, no ano passado, bem diferente do de 2005, utilizou para derrubar o decreto de indulto do Bolsonaro, que favoreceu o Daniel Silveira. Sim. Então, assim, se o Supremo for seguir o seu precedente lá de 2005, e também a lógica que ele usou quando discutiu em 2010
a lei da anistia, aquela que veio de 1979, do regime militar, o decreto seria absolutamente constitucional, pela lógica daquele Supremo. Agora, como o Supremo... Quer dizer, você está dizendo que o Supremo Tribunal Federal ele preferiu não se meter. A partir do momento que o Congresso Nacional estabeleceu uma anistia, ele falou, não, o parlamento tem o direito de legislar, é a função deles, mesmo que haja aí essas questões sensíveis, é uma prerrogativa constitucional deles, e... Mas Graeb, a segurança jurídica no Brasil, ela não existe, né? Tudo isso é variável. Vamos ver o que acontecerá nesse caso, se for para frente. Mas há ainda obstáculos dentro do próprio Congresso Nacional. E eu quero meu plano geral aqui para receber o Wilson Lima diretamente de Brasília. A nossa mesa aqui ficar com 2 na bancada e 1 virtual. Olha aí, o Wilson Lima, vamos olhar para ele, claro, porque o pessoal do chat escolheu que quando aparecesse aqui na nossa telinha, a gente olhasse para ele. Salve, salve, Wilson, bem-vindo à roda e já dá aí o seu pitaco, a sua avaliação sobre esse caso. Esse texto tem chance de prosperar no Congresso? Eu já não me assustei com você às minhas costas hoje, Wilson. Que isso, Boa noite, Felipe, boa noite, Graeb, boa noite para você no chat. Enfim, são 10 para as 7 da noite já. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A chance desse projeto passar é próximo de 0, sabe? Porque por uma série de comissões, a começar pela Comissão de Constituição e Justiça. Hoje, quem é o presidente da CCJ? Rui Falcão, um petista. Então, assim, a chance de ele pautar uma proposta como essa é praticamente 0. Aí depois vai passar por alguma comissão especial, provavelmente alguma comissão de segurança pública, para você ter uma análise de mérito. Vai daí da comissão, ele vai para plenário. Para plenário precisa de votação, precisa de pelo menos 257 votos em plenário na Câmara. Depois faz esse mesmo rito no Senado, Comissão de Constituição e Justiça, alguma comissão temática para chegar ao plenário. Ou seja, é como o Graeb falou agora há pouco, o trâmite é muito tortuoso, entendeu? Não é um processo, não é um projeto fácil. E também não é um projeto que interessa, né? Vamos falar de forma bem clara. Esse projeto aí, ele foi apresentado por um deputado que foi líder do governo Bolsonaro na Câmara, o Biratã Sanderson, e na prática, ele é basicamente um projeto para levantar aí a militância. Não tem, assim, eu sinceramente, hoje eu não acredito que esse projeto sequer vai passar em CCJ, deve ficar ali apenas na discussão, enfim, vai suscitar algum tipo de debate sobre o tema, porque é polêmico, né? Afinal de contas, de acordo com o dispositivo do projeto, não é só o Jair Bolsonaro que seria beneficiado, o deputado Fernando Francischini também seria beneficiado com essa proposta, porque afinal de contas ele pega ilícitos de 2016 para cá. Então, o Francischini ele foi condenado por uma bobagem que ele falou em 2018, então ele também seria beneficiado com essa proposta, ou seja, seria um libera geral para todos aqueles que foram condenados por ilícitos eleitorais de caráter civil. Então, assim, ali o projeto tem algumas exceções, né, dizendo que não, mas isso aqui não vale para crime de lavagem de dinheiro, não vale para crime de improbidade administrativa, não vale para crime de abuso de autoridade, isso aí é outra questão polêmica, ou seja, gente, é um projeto que, sinceramente, eu não vejo a chance de ele prosperar. É como eu falei agora há pouco, ele é um projeto para incitar militância, para incitar o debate, é uma tentativa de resposta ali da bancada bolsonarista à decisão do TSE. E para mim, Felipe, vocês podem até discordar, né? A minha visão desse caso específico é que esse projeto, essa proposta, ela tem um caráter mais político do que prático. É uma resposta, é uma forma ali de alguns deputados que são ligados ao ex-presidente, de falarem para ele o seguinte: presidente utilizando a aspa deles, óbvio, presidente, tamo junto, tô aqui do teu lado, não vou largar da sua mão, ninguém larga a mão de ninguém, e tamo junto, presidente, é nós, mano, é nós na fita. Mas na prática não tem
não vai ser, na prática, esse projeto não vai para lugar nenhum. Wilson, e é isso, você colocou aí aspas, obviamente, imaginárias, mas a gente sabe que o entendimento é esse mesmo. Agora, para parecer para o eleitorado do Bolsonaro que aqueles parlamentares estão do lado dele. E acho que você foi direto ao ponto, e eu chamaria isso, na verdade, de jogo de cena para agradar os insatisfeitos. No caso, com a decisão do TSE. Sabe onde que eu vi isso também? Me lembrei agora. No caso da prisão após condenação em segunda instância. Lembra quando foi derrubada por decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, ali em 2019, já na quarta vez que isso foi discutido na corte. O que aconteceu logo em seguida? Vários parlamentares que queriam fazer pose. Tem um ou outro que sempre defendeu historicamente a prisão após condenação em segunda instância, mas vários ali para fazer pose, inclusive bolsonaristas que estavam fazendo jogo duplo muitas vezes em relação ao combate à corrupção, eles começaram uma iniciativa, duas na verdade, tanto por PL, por projeto de lei, quanto por proposta de emenda à Constituição, para esclarecer o texto constitucional e reativar a prisão após condenação em segunda instância, apesar de derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, justamente por causa dessa prerrogativa constitucional do Congresso Nacional. Quer dizer, se os legisladores quiserem legislar, não importa a decisão anterior do Supremo Tribunal Federal, eles legislam. Agora, teve a iniciativa, se passou listinha, vamos fazer. Até o Dias Toffoli, no final do julgamento no Supremo, falou assim, não, os congressos, se quiserem, porque sabia que não interessava a maioria do Congresso Nacional. A gente viu isso na recondução do Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República, que foi feita com base na narrativa da criminalização da política. A gente viu na aprovação agora do Cristiano Zanin, advogado pessoal do Lula, no Senado Federal, na sabatina. Quase metade do Senado já era alvo de investigação. Então, aqueles parlamentares, muitos dos quais alvo de investigação ou aliado dos alvos, eles não querem esse tipo de medida que favorece a punição daqueles que estão envolvidos em maracutaia. E, nesse caso, também me parece mais jogo de cena, porque, Graeb, a gente não vê muita perspectiva de que haja número suficiente para aprovar uma medida como essa. Porque, ainda que houvesse, o que eu falei aqui outro dia, eu imagino que eles teriam que fazer tanto puxadinho, quer dizer, olha, não, o TSE decidiu, então, peraí, vamos tirar o Bolsonaro da eleição presidencial. Mas, se ele quisesse ser de senador ou deputado, porque queriam antes, criar a figura do senador vitalício. O senador vitalício só para garantir um foro privilegiado eterno para o Jair Bolsonaro. Ah, não, ele vai ficar 8 anos sem foro privilegiado, aí é demais e tal. Então, deixa ele conseguir uma vaguinha de novo, vai voltar a ser aquele parlamentar excêntrico que ele foi durante 30 anos. Eles teriam que fazer esse puxadinho. Teriam que fazer outro, porque a maioria ali odeia o Deltan Dallagnol. Então não queriam, obviamente, que o Deltan mantivesse o seu mandato. Se quisessem, teriam feito pressão, inclusive sobre os ministros que foram colocados ali no TSE, como o Cássio Nunes Marques e mais 2, que foram indicados pelo próprio Bolsonaro, o Sérgio Banhos e o Carlos Rohrbach, que depois acabaram se aposentando antes do julgamento do Bolsonaro. Poderiam ter feito ali Valdemar da Costa Neto, Arthur Lira, Ciro Nogueira, mas não fizeram. Não fizeram porque queriam o mandato do Deltan Dallagnol cassado. Então, é bem difícil você criar uma anistia que sirva só para alguns pontinhos. E vamos combinar também que não teve uma comoção, não teve passeata, não teve motociata, não teve jet esquisata. Não teve nada. Depois da cassação do Bolsonaro, né? Teve robozata. Teve robozata? No Twitter sempre tem. Ah, sim, então. Mas, pois o Twitter ele esquenta muito as coisas, mas ele não basta, né? Não basta. As instituições se mexem quando elas percebem que tem gente de carne e osso fazendo pressão, né? Então não houve nada disso. Não existe mais um ambiente que vá tentar fazer pressão sobre o Congresso para dar essa anistia para o Bolsonaro. Então concordo, Wilson. Eu fiz só um exercício quase que escolástico aqui, de entender até onde poderia chegar esse negócio. Mas as chances de passar pelo Legislativo são mínimas, não tem pressão, não tem gente gritando. Lá dentro, mais do que esses 70, talvez 80, sei lá quanto é que eles vão conseguir chegar, mais do que isso, não vai ter
pondo a cara na janela para dizer que o TSE foi injusto, comprar uma briga que pode se voltar contra os caras lá na frente. Né?